verdadeiramente é isso. Nós vivemos em novidade de vida, uma vida nova. Mas precisamos lembrar do passado, onde Deus nos encontrou. E como Ele nos encontrou, como nós estamos hoje. Por mais que tenhamos lutas, que tenhamos batalhas mesmo, porque a luta começa a partir de nós, a luta da carne contra o espírito. É uma luta, Paulo diz, é uma luta no interior nosso, é uma guerra terrível. Todo dia nós temos que matar um leão. Mas precisamos lembrar aonde foi que o Senhor nos encontrou. Mas no tocante à nossa conversão, não podemos esquecer como éramos e de onde Deus nos tirou. De um atoleiro de lama. Isso nos faz reconhecer sua misericórdia em nossa vida. Ninguém, por mais correto ou bonzinho que fosse, merecia a salvação. Amém? Amém. Tem pessoas que dizem assim, nossa, fulano ali não é crente, mas é melhor do que muito crente. Tem atitude mais de crente do que muitos crentes. Mas só o fato de ser bonzinho não garante a salvação. A palavra diz assim, tem pecado que não tem perdão. Assim é a Constituição. Mas quando nós observamos que rejeitar a salvação, rejeitar Jesus, leva para o inferno, nos faz perder a vida eterna. Então, a partir do momento que nós reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador, nós precisamos nos entregar a Ele, entregar a nossa vida, Aleluia. nos entregar totalmente ao Senhor Jesus. E permitir que Ele, através do Seu Espírito Santo, venha fazer de nós uma nova criatura. Nos restaurar, nos renovar, pegar aquilo que é velho, aquilo que passou e jogar lá como os nossos pecados lá no mar do esquecimento. Mas nós não podemos esquecer como foi que Jesus nos encontrou. Como foi que Jesus nos encontrou lá no lamaçal do pecado. Tem pessoas que às vezes começam a dar testemunho e começam a se vangloriar naquele testemunho. Eu era perigoso, eu fazia isso, fazia aquilo. Misericórdia. Quando nós começamos a lembrar de como nós fomos, é motivo de entristecer o nosso coração. Assim, Deus, louvado seja Deus porque o Senhor me encontrou. Mas tem pessoas também que se envergonham de dizer como foi que Jesus me encontrou, a situação que Ele me encontrou. E às vezes o teu testemunho, a sua história, pode mudar a história de muitas pessoas. Por mais que você ache tão simples, Deus me encontrou, mas é grande. Tem pessoas que estão ali com o pé atrás, sem coragem de ir ao encontro de Jesus. Mas à medida que você conta a sua história, isso vai ao encontro do coração daquela pessoa e pensa assim, eu também preciso. Eu também estava assim. Talvez não fosse da mesma forma, mas se encontrava lá na maçã do pecado, se encontrava na angústia, na tristeza, talvez até bem em situação financeiramente, com muitos amigos, ou com muito conhecimento, sendo importante diante da comunidade, mas triste porque há um vazio dentro do homem que só o Senhor pode preencher. Só Jesus pode preencher esse vazio. E nós precisamos lembrar que tem muitas pessoas que estão assim, elas estão procurando a paz, estão procurando até salvação em boas obras, estão procurando viver bem com Deus, fazendo alguns benefícios para outras pessoas. Mas isso, até o povo lá do mundo faz isso. E alguém que entregou sua vida para Jesus e foi regenerado pelo sangue de Jesus, é diferente. Essas coisas, elas não precisam estar se estimulando, porque dentro de si já começa a ter a compaixão que havia dentro do coração de Jesus, a preocupação com as almas, o amor pelas almas. Paulo estava impregnado pelo amor de Jesus, que Jesus vivia em Paulo. Eu não mais vivo, Cristo vive em mim. Aleluia. Disse Paulo. Ele ser meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é uma autoridade tremenda. Não é ousadia, não é autoridade de você poder dizer. Seja parecido comigo.
como eu sou de Cristo. É isso que o mundo lá fora está precisando ver em nós, eu estou falando nós. Precisamos urgentemente não mostrar para as pessoas, mas mostrar para nós mesmos que nós precisamos ser fiéis ao Senhor. A nossa salvação depende da nossa fidelidade, da nossa permanência com o Senhor. Estar com o Senhor, andar com o Senhor. Sabendo que nós somos fracos. Quando nós lembramos como nós estávamos lá no mundo, o que nós fazíamos, como nós passávamos noites sem dormir muitas vezes. E hoje, quando essas coisas começam a bater na nossa porta, quando essas coisas começam a bater na porta do nosso coração, o Senhor nos socorre. Aleluia. E você pode passar a noite chorando, e Ele diz na sua palavra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria veio pela manhã. Glória a Deus. Essa alegria que nós temos, e que nós precisamos dizer para as outras pessoas que estão aí entrando em depressão, que estão tirando a própria vida, que estão perdidas no mundo, se afogando numa lamaçal do pecado, e nós estamos preocupados em nos dar bem uns com os outros, em agradar uns aos outros. Jesus ele deixou uma ordem: ide por todo mundo pregar o evangelho, fazei discípulos. É simples. Então, tão simples. Fazer discípulos. É só isso que você espera de nós. Agora, como nós vamos fazer discípulos se não formos discípulos? Temos que reafirmar cada dia a nossa fidelidade ao Mestre, a nossa fidelidade a Jesus. Segui-lo fielmente em todo o nosso viver, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na rua. Ser fiel ao Senhor. Somos fracos, constantemente nós estamos errando, constantemente nós estamos fazendo o que nós, muitas vezes aquilo que nós não queríamos, como disse o apóstolo Paulo. E somente a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo em nossas vidas pode nos conduzir a uma vida de fidelidade a Ele, de prática daquilo que o Senhor ensinou. Aleluia. Nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus. Não basta termos aceitado Jesus como Salvador, descido as águas, mas precisamos ser cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, Aleluia. para receber os dons, para poder fazer a obra de Deus. Nós não fazemos a obra de Deus, aquilo que Jesus mandou que nós fizemos, somente pela nossa vontade própria, pelo nosso conhecimento próprio, por aquilo que nós aprendemos somente, mas pela unção do Espírito Santo. Porque para fazer a obra de Deus, você está cheio de poder. Nós não vamos enfrentar qualquer coisa, nós vamos enfrentar hostes espirituais da maldade. Nós vamos enfrentar demônios. Basta ver que quando nós começamos a trabalhar, a lutar pela nossa casa, pelo nosso lar, pela igreja, quando começamos a orar, o diabo se levanta terrivelmente. Ele não fica contente. E começa a nos cercar. E tem esses dias, alguém disse ali na porta, desesperado, você, eu preferia não ter conhecido Jesus, porque depois que eu conheci Jesus, eu sou atacado, a minha vida tem sido uma luta constante, eu estou sozinho. Porque não entendeu, ainda não entendeu, que a nossa vida tem que se entregar a Ele e confiar nele. Porque se alguém começa a lhe caluniar, quem é que vai lhe defender? Quem lhe defende? Jesus é que nos defende. Se alguém começa a nos atacar gratuitamente, quem é que nos defende? É o Senhor. É o Senhor. Se nós estivermos cobertos debaixo das asas da potente mão de Deus, quem será contra nós? Não é assim que diz a palavra. Nós precisamos entender isso. Jesus veio ao mundo e morreu naquela cruz por nossos pecados, por amor. Não foi por mérito nosso,
Por amor, Deus transforma pessoas más, egoístas, e filhos seus aptos a boas obras. A boas obras, essa transformação é o Senhor que faz. Não vem de nós, ninguém é bonzinho. Não somos bons. Mas o Senhor nos faz bons. Após a conversão, é que os homens conseguem ser submissos às autoridades, pacíficos, amáveis e mansos. Tito 3, 1 e 2, ele diz assim: admoeste-os a que se sujeitem aos princípios